Irmãos, nós resolvemos conversar sobre esse assunto porque recentemente surgiu uma polêmica na internet que um pastor conhecido, ele lançou uma enquete. Lançou exatamente como está ali. Depressão, doença ou possessão. E nós tivemos recentemente aqui na igreja um seminário profundo sobre cura interior. E na ocasião foi pedido que a gente falasse algo sobre depressão. No dia, inclusive, teve algumas pessoas que fizeram perguntas, foi aberto o espaço para os irmãos perguntarem. E algumas pessoas perguntaram justamente sobre sintomas da depressão, como vencer a depressão e tudo mais. E aí, juntando essas duas situações, a gente resolveu conversar um pouquinho sobre isso. Então, a ideia primária é essa: depressão, doença ou possessão. Eu não vou nem querer perguntar para não dividir vocês. Na verdade, tem um grupo de pessoas que afirmam categoricamente que é uma doença. Há um outro grupo, muito grande também, que afirma que é possessão. E tem um terceiro grupo que afirma que é doença porque a pessoa está possuída. Que é uma questão espiritual que gerou uma doença. E aí eu quero dizer para vocês que em tudo na vida, em praticamente tudo na vida, os extremos são perigosos. Vai existir situações em que a depressão foi causada por uma possessão? Vai. Existe. Existem situações onde a depressão não tem um aspecto principal no âmbito espiritual, que é exclusivamente de ordem biológica? Tem também. Mas esses dois lados, eles andam muito juntos. A linha que separa a enfermidade da possessão, ela é muito tênue. Então, pode ser que o indivíduo ele comece a desenvolver algum tipo de enfermidade, e aí abra espaço para que ele comece a entrar em depressão, e ele, estando em depressão, ele pode acabar sendo acometido por uma possessão maligna. E o inverso também pode acontecer. O indivíduo está na bagaceira, na vida bagunçada, e aí os espíritos malignos vêm, entram na vida dele. Possessão, o que é possessão? É quando o indivíduo ele é tomado por um espírito maligno, um ou mais espíritos malignos. Isso é possessão. E aí, o indivíduo possuído, ele pode desenvolver um quadro depressivo. Com relação à possessão, é algo que é muito importante explicar. A gente tem ideia, por causa daquele filme Exorcismo, o Exorcista, que é mais antigo, a gente tem a ideia que todo indivíduo que está possesso, ele fica fazendo aquela zoada, esbravejando, com a aparência deformada, mas nem todo indivíduo endemoniado, nem todo indivíduo possesso, ele manifesta daquela maneira. Aquilo ali é quando o espírito maligno que está na vida do indivíduo se manifesta. Aí ele fica todo entrevado, com os braços para trás, rugindo, fazendo aquelas caretas. Vocês estão entendendo? É possível, sim, da gente estar sentado na igreja do lado de um indivíduo endemoniado. É possível, sim. Uma pessoa possessa. Você quer ver um exemplo, um indivíduo que estava possesso no lugar mais sagrado que já existiu? O indivíduo ficou possesso e saiu andando tranquilamente. Foi no dia da ceia. Jesus celebrando a ceia com os seus discípulos. Jesus estava reunido com os seus discípulos ali na celebração da ceia e ele dividiu ali o pão, partiu o pão, molhou o pedaço de pão e entregou para Judas. E a Bíblia diz que no momento em que Judas pegou aquele bocado, aquele pedaço de pão molhado, imediatamente Satanás entrou nele. Então significa que naquele momento ele ficou possesso. Onde é que ele estava quando ele ficou possesso?
Na mesa da ceia. Do lado de quem? De Jesus e dos discípulos. Irmãos, o mundo espiritual, ele é muito profundo, ele é muito intenso, tem muitas coisas que a gente precisa compreender, porque senão a gente vai vivendo uma vida iludido. E aí Satanás entrou em Judas, e a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e disse assim: o que você tem para fazer, faça logo. E aí Judas saiu, foi para a igreja. Para onde é que o endemoniado foi? Você está pensando que o diabo ele corre da igreja? Tem uns demônios que ele entra na pessoa e leva ela para dentro da igreja. E ele foi lá na igreja, o que é que ele fez? Ele foi lá negociar o preço para vender Jesus. Irmãos, quando a gente começa a ler a palavra e Deus trazer o entendimento desse mundo espiritual que nos cerca e do qual nós fazemos parte, a gente começa a entender que servir a Deus tem que ser uma coisa séria. A gente não pode brincar. Porque Jesus disse assim, que o espírito maligno, ele estando no homem, ele é expulso e ele vai embora. E aí ele fica andando, dando umas voltas, não encontrando um lugar, ele volta para a sua antiga casa. E chegando lá, encontrando ela limpa, adornada e vazia, ele vai lá, chama outros 7 piores do que ele, entra de novo na pessoa, e o estado dessa pessoa é pior. Tá bom? Não vamos falar hoje, a mensagem de hoje não é sobre endemoniamento. Mas é só para você entender que essa ideia equivocada que a gente tem de que o indivíduo só está possesso quando ele fica se estribuchando, isso é um equívoco. É por isso que Deus deu à sua igreja o espírito de discernimento, o dom do discernimento. Para que algumas pessoas, não são todas que têm esse dom, algumas pessoas na igreja, no corpo de Cristo, têm o dom do discernimento. Ele consegue ver o mundo espiritual por trás daquela pessoa. A pessoa chega para conversar com ela, ela sabe que é o Satanás. Teve um outro momento, acabei de lembrar aqui, em que os discípulos chegaram para Jesus. Um discípulo chegou para Jesus, o camarada que era o mais top. Qual era o discípulo mais conhecido de Jesus? Pedro. Pedro chegou para ele e começou a falar com Jesus. Jesus foi e repreendeu ele, falou: para trás de mim, Satanás, porque tu não cogitas as coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Quem lê Bíblia está entendendo o que eu estou falando. Pedro estava endemoniado. E quem era Pedro? Discípulo de Jesus. Se a gente não tomar cuidado, Satanás entra na vida da gente, irmão. Agora que nós vivemos nessa nova fase do projeto de Deus para a vida do ser humano, que é conhecido como o período da graça, você e eu, que entregamos a vida para Jesus, temos o Espírito Santo. Aí o Satanás não tem como entrar. Entendeu? Porque 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, Deus e Satanás não vai estar dentro da mesma pessoa. Mas à medida que a gente vai entristecendo o Espírito de Deus, pisando na bola, entristecendo o Espírito de Deus sai. E se ele sair, filhão, a casa está aberta. E na hora que o Espírito de Deus sai, aparece uma placa bem grande na frente da nossa casa espiritual. Temos vaga. E quem é que está rodando procurando vaga? Satanás. Vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, está ao derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Estão entendendo? Como vida na presença de Deus é uma coisa séria, a gente precisa ter seriedade. Vamos errar? Claro que vamos, porque a gente não é perfeito. Mas a gente tem que evitar viver no erro, porque o que vai entristecer o Espírito Santo a ponto dele sair da nossa vida é a gente viver uma vida de contínuo
pecado. E principalmente se a gente age assim, consciente. Então, só para a gente já começar a fazer uma distinção. Vamos lá, vamos entender. Clica aí, Luquinha. O que é depressão? Pode clicar. Depressão é um distúrbio de caráter afetivo. Distúrbio de caráter afetivo. Significa, então, que a afetividade do indivíduo não está normal. Se é um distúrbio de caráter afetivo, afeta a afetividade do indivíduo. É um distúrbio ligado aos sentimentos e às emoções. Então, 3 coisas já importantes. É ligado ao afeto, ao sentimento e às emoções. A depressão vai atuar principalmente nessas 3 áreas. O indivíduo depressivo, ele vai estar com a sua afetividade comprometida. Ele vai estar com os seus sentimentos comprometidos. E ele vai estar com as suas emoções comprometidas. Atua aí. Diante disso, a depressão altera o humor do indivíduo. O que é o humor? O humor é o estado em que a gente está o tempo inteiro. Você pode estar alegre, pode estar triste, pode estar satisfeito, pode estar feliz. Isso faz parte do seu humor. O indivíduo com depressão, ele vai sofrer problema, alteração no humor. Automaticamente, a disposição dele também vai ser alterada. Ele pode acordar de manhãzinha, igual todo mundo acorda, no horário que todo mundo acorda, extremamente disposto. O indivíduo que está com problema de depressão, ele pode dormir 8 horas, vamos supor. E quando ele acordar, ele não acorda disposto. Estão entendendo? Então, é uma doença. É um distúrbio de caráter afetivo ligado ao sentimento, às emoções do indivíduo. E vai alterar o humor, vai alterar a disposição e, principalmente, vai alterar a percepção da vida. O que é a percepção? É como a gente vê a vida. Todos nós temos uma percepção da vida. Por exemplo, eu tenho a percepção de que a vida é uma bênção. A vida é um presente de Deus. Que a vida é boa. Tem dificuldade? A vida tem dificuldade? Sim, Jesus falou que no mundo teríamos aflições. Mas, irmãos, se tirar os problemas da vida, a vida fica maravilhosa. Mas não tem como tirar os problemas, tem? Não. Faz parte da vida os problemas. E o que torna os momentos bons é a gente saber que de vez em quando tem momentos ruins. Se não tem nada ruim, como é que a gente vai comparar o que é bom? Se não tem o branco, como é que eu sei o que é preto? Se não tem a tristeza, como é que eu sei o que é a alegria? Certo? Então, vai alterar a percepção da vida. Por isso que muitas pessoas que estão depressivas, elas perdem a percepção da vida. Para elas é que a vida não tem sentido, que a vida não tem graça, que a vida que não tem motivação nenhuma para viver, que a vida não vale a pena. Irmãos, todos nós vivemos momentos da nossa vida, situações em que se a gente for parar e ficar preso naquela situação, a gente vai dizer que naquele momento a vida não tem sentido. Mas na grande maioria do tempo, a gente sabe que aquele momento é temporário, é passageiro. Um filho que perde a mãe, um filho pequeno que perde a mãe, por exemplo, ele entra em desespero, mas ele ainda não entende direito, é criança. Se ele for maiorzinho, ele já vai entender que a vida dele não pode parar. Ele tem que continuar. Então, a depressão, ela altera a percepção da vida. O que é, em resumo, aquela frase que está em negrito ali foi uma tentativa de resumir o que é a depressão. É a incapacidade de sentir prazer. A vida é difícil? Tem alguns momentos difíceis de luta? Tem. Mas a vida também tem seus momentos de prazer. Um dos momentos mais prazerosos da vida é quando a gente está comendo.
Tem gente que não acha, mas eu particularmente acho. Outro momento muito prazeroso da vida é quando a gente está dormindo. Existem algumas coisas que a gente faz que é muito prazerosa, faz parte da vida. O indivíduo com depressão, ele tem incapacidade de sentir prazer. Ele não sente prazer em nada. Irmãos, eu gosto de comer. Já deve ter percebido. Eu gosto de comer, mas tem algumas comidas que são especiais, né? Que trazem mais prazer, mais satisfação. Para mim, por exemplo, sobremesa. Hoje a Emanuele fez um brigadeiro branco lá em casa. Depois do almoço, a pastora fez um almoço maravilhoso. Arrozinho, feijão, tudo novinho. Batata, uma carninha frita. Não é muita, mas tinha. Eu gosto com gordurinha. Então uns pedacinhos lá com a gordurinha. Nossa, eu mastigava, fechava o olho. Sentindo prazer. Aí quando eu terminei, eu levei uma cocada para comer. Mas aí a Emanuele falou, que eu gosto muito de doce. A Emanuele falou, pai, eu fiz brigadeiro branco. Falei, meu Deus do céu. Tava até quente ainda. Eu botei o copo pelo meio assim, fiquei lá. E eu como bem devagarinho. Elas comem rápido, a pastora e ela é rapidão. Eu como devagarinho assim. Às vezes é ruim que elas vêm e comem do meu também. Mas eu como devagarinho, sentindo prazer. O indivíduo depressivo, você pode colocar diante dele a comida que ele mais gosta, que ele não tem mais nenhum prazer. Ele perde a satisfação por aquilo. Aquilo que ele gosta de fazer, perde o sentido. Tá bom? Então, é a incapacidade de sentir prazer, associada a uma absoluta falta de vontade de viver. Irmão, se na vida os momentos de prazer, às vezes, são menores do que os momentos desagradáveis, se a gente perder os momentos de prazer, que já são pouco, o que é que vai sobrar? Nada. Só coisas negativas e desagradáveis. E aí é onde a pessoa vai associar a falta da vontade de viver. Não vai ter mais vontade de viver. Clica aí, Luquinha. A depressão, ela está presente em todas as faixas etárias. Quando eu falo faixa etária, eu estou falando de idade. Em qualquer idade, é possível uma criança começar a desenvolver depressão. Porque criança sente prazer? Sim ou não? Sim. Desde a hora que nasce. Começa a privar uma criança do prazer. Começa a gerar para uma criança muito mais momentos e situações de angústia, de tristeza, de pressão, do que de prazer. A tendência natural é que ela vai começando a ficar retraída e ela vai entrando em processo depressivo. Porque na nossa vida, irmão, é o equilíbrio que vai existir entre o que é prazeroso e o que é difícil. Porque no mundo tereis aflições. Se for só aflição, a gente se mata. Por isso tem que ter coisas boas. E o grande problema é que a gente fica esperando que as coisas boas que acontecem na nossa vida... Vou reformular essa frase aqui, é muito importante isso agora. O nosso grande problema é que a gente fica esperando que as coisas boas que aconteçam na nossa vida partam do outro. E aí o outro não atende essa nossa expectativa e a gente vai ficando frustrado. Entendeu? Por exemplo, você tem uma namorada e você fica esperando que ela beije na sua boca e ela não gosta muito de beijar na boca. Beije ela. Por que você vai ficar esperando ela beijar? Beija você. Não é você que gosta? Ela não é a sua namorada? Não tem nada de errado. É casado, gosta de coisar. A mulher não gosta muito. Coisa? Pega ela de jeito lá, meu filho. Arma um esquema, manda os meninos para algum lugar e pega a mulher de jeito. A tua mulher. Aí você vai ficar lá, bestalhado, esperando ela.
esperando, meu Deus, eu estou entrando em depressão, porque tem um mês que eu não faço uma brincadeira, que a minha mulher não quer, minha mulher não gosta. Ué, meu filho, não é a tua mulher? Vai lá, rapaz. Ajeita o trem lá. Tem as irmãs aí que estão revoltadas comigo agora. Só foi um exemplo, irmã. Então, a depressão está presente em todas as classes sociais, todas as faixas etárias, é rico, é pobre, qualquer um pode sofrer. Ambientes vivenciais, seja qual for o ambiente que você estiver vivendo. No meio da casa dos pastores não tem depressão, não. Se vacilar, tem. Não, mas na casa lá dos psicólogos não tem, não. Vixe, se não tomar cuidado lá é que tem mesmo. De vez em quando eu tenho crises depressivas. Já eu vou explicar para vocês o que é depressão e o que é uma crise depressiva. E segmentos religiosos também. A depressão entra também nos segmentos religiosos. Pode ser budista, católico, cristão, protestante, testemunho de Jeová, adventista do sétimo dia. Ninguém está imune. Está vivo, corre o risco. Só quem não tem depressão é quem já morreu. E se brincar, dependendo do lugar, para onde foi, está deprimido, porque não tem mais jeito de voltar. Qualquer dia disso eu vou trazer uma mensagem aqui. Para onde vamos depois que morremos? Eu aviso vocês. Tem gente que pensa que vai para um lugar e vai para outro. Sintomas. Alguns sintomas. Está pequenininho ali, mas essa imagem aí tem na internet. Eu tirei da internet. Depois você pode jogar lá se acha, tá? Ok, alguns sintomas da depressão. A gente já entendeu que a depressão age no humor. Então, o que ela vai causar no humor? Ela pode causar ansiedade, apatia. Tudo isso está ligado ao humor. Uma pessoa depressiva, ela pode também ficar ansiosa. Uma pessoa depressiva pode ficar apática. O que é apática? Ela não quer fazer nada, ela está ali parada, assim. Apática. Uma pessoa depressiva, o sintoma da depressão pode se manifestar na culpa, no descontentamento geral. Nada para ela tá bom. Nada, e não é porque o que você fez chegou com a comidinha quentinha saindo fumaça. Ó, eu falando de comida de novo, ó. A comidinha quentinha saindo fumaça. O problema não é a comida, gente, é a pessoa. Esperar que uma pessoa depressiva manifeste reação ao que você está tentando fazer por ela é como esperar que um cego veja a cor da roupa que você está vestindo. Ele é cego. Ele perdeu a capacidade de ver as cores. Entenderam? Então, os sintomas estão relacionados ao humor, desesperança, mudança de humor. Mudança de humor, uma hora a pessoa está eufórica, outra hora, do nada ela está triste, do nada. Aí a família fala, tem uma palavra na moda, né? Esse é bipolar, esse é bipolar. Perda de interesse, perda do prazer nas atividades, tristeza profunda. Também altera o sono da pessoa. A pessoa perde o sono. E algumas pessoas ficam extremamente sonolentas. Meu Deus, como é que faz? Se está dormindo demais, está com depressão. Se está dormindo pouco, está com depressão. Tem outros sintomas que associados vão dar o diagnóstico se está ou não. Né? Insônia, sono. A pessoa pode até dormir, mas tem o sono agitado. Sintomas no pensamento, falta de concentração, lentidão durante a atividade e o pior de todos, pensamento suicida. A pessoa depressiva começa a ter... Se a vida não tem sentido, se está ruim, se não tem prazer de nada, e ainda corre o risco das pessoas em volta não entenderem e começa a falar um monte de coisa que mais prejudica do que ajuda. Aí essa pessoa começa a pensar em suicídio. No corpo, quais são os sintomas? Fadiga. A pessoa parece que está cansada o tempo todo sem ter feito nada. Fadiga, fome excessiva.
Tem depressivos que ficam extremamente famintos. E tem depressivos que perdem a fome, perdem o apetite. E também aparecem dores musculares. No comportamento, pode surgir agitação, choro excessivo, qualquer coisa a pessoa está chorando, a gente chama de ultrassensibilidade. Ou irritabilidade, qualquer coisa, qualquer coisinha irrita. Tem pessoas que quando estão em processo depressivo, até a luz irrita ela. Ela tem que ficar no escuro. Até a luz dá uma agonia, uma irritação. No comportamento também, um dos principais é o isolamento social. Uma pessoa depressiva, ela se isola, ela começa a ficar sozinha, ela não quer saber de nada, não quer saber de ninguém. Se vai para a escola, ela fica ali num cantinho, procura sempre passar desapercebido, está escondidinho ali no canto. Se está em casa, não interage com ninguém. E hoje é bem complicado, né? Porque na maioria das casas, os filhos têm quarto, aí os filhos entram para dentro do quarto, o pai não sabe nem o que está acontecendo lá dentro, não sabe se está depressivo, não sabe de nada. Quando vê, às vezes o filho já está tentando até o suicídio dentro de casa, né? Filho está dentro de casa, só uma sugestão. Seu filho está em casa, está dentro do quarto, oriente ele a manter a porta aberta. Volta e meia você dá uma passada. Lá em casa eu tenho a minha caçula que ainda mora com a gente, e ela tem o quartinho dela lá, e volta e meia eu vou lá ver o que ela está fazendo. Chego perto assim, dou logo uns beijos no pescoço dela, e falo umas coisas com ela, e mexo com ela. Às vezes ela está lá de bico, meio nervosa com alguma atividade da escola que não está dando conta, aí a gente faz alguma coisa, você não pode esquecer. Até animal, irmãos, que a gente cria, a gente não pode deixar largado. A gente vai deixar nossos filhos largados? Não pode, né? Ok? Sintomas, existem mais? Sim, existem vários. Aqui é só uma pincelada. Pode passar, Luquinha. Algumas causas. O que causa a depressão? Como que o indivíduo pode desenvolver a depressão? Algumas causas. Problema de saúde. Por exemplo, o indivíduo descobre que tem câncer. Aí, câncer é uma doença difícil. Isso pode fazer com que ele comece a ficar triste, desanimado, angustiado, perder o gosto pela vida, perder o prazer por tudo. E aí o que ele faz? Pode entrar em depressão. Estão entendendo? Outro problema, questões familiares. Às vezes o filho adolescente vê o pai e a mãe brigando o tempo inteiro, não se dão bem, não se entende, é uma confusão. O filho pode desenvolver depressão por questões familiares. Desajuste dentro da casa, questões familiares, problemas financeiros. Problemas financeiros dentro da família pode fazer com que os membros da família comecem a desenvolver a situação de depressão. Irmão, é tipo assim, qualquer coisa pode gerar. A gente está falando aqui os que são principais. Por exemplo, eventos estressantes. Eventos estressantes. Vamos supor, você sabia que tem uma coisa que nós pais fazemos muito errado? Na maior das boas intenções, festa de aniversário dos nossos filhos. Às vezes, na época de fazer a festa do aniversário, quando é pequenininho assim, a gente fica tão pilhado com tudo que tem que organizar, que a gente esquece da criança. E a gente gera uma pressão ali, que aquele aniversário se torna um evento estressante para a criança. E a gente, como pai, na maior boa vontade, querendo agradar, mas muitas vezes a gente está querendo realizar o nosso sonho de criança, que não fizeram a festa para a gente. Lá das princesas poderosas, quando a gente era pequeno. Aí, agora, a gente arranca o couro de quem não tem para poder fazer a festa para os filhos, numa tentativa de projeção daquilo que a gente não conseguiu viver. Eu não lembro de uma festa de aniversário minha. Na verdade, eu lembro uma de 2 anos. Você vê, olha só, que mente boa. Eu tinha 2 anos. Eu perguntei um dia isso para minha mãe. Ela falou, oxe, tu tinha uns 2 anos quando isso aconteceu. Mas também não tinha como esquecer. Eu vi uma banda de um porco passando na minha frente assim, aquela coisa estranha.
Aquele bicho esquisito assim ficou gravado na minha cabeça. E o meu pai andando, caindo por cima do porco bêbado, morrendo de bêbado. Uma coisa estressante. Então, eventos estressantes podem causar traumas. Esse exemplo da festinha ou de qualquer situação para a criança. Aí a criança começa a pensar, poxa, meu pai não gosta de mim. Por mais que você fez aquela festa para ele, ele não entende que você está tentando demonstrar que gosta. Porque ele vê que você ficou nervoso, você gritou com ele, você brigou com ele, que você deu um empurrão nele, que na sua agonia lá você fez tanta coisa que mais magoou ele do que agradou. Na alegria, na agonia de querer mostrar alguma coisa para os outros. E nós adultos temos muito isso, né? A gente quer mostrar as coisas para os outros. A gente quer fazer festa de aniversário. Não estou criticando quem faz não, viu, gente? A gente muitas vezes quer fazer festa de aniversário dos nossos filhos para mostrar para os outros. Não é nem para os filhos. Sério, na real, o que é que um menino de 1 ano sabe? Entende? Da festa dos carrinhos, daquela coisa toda, da mesa coisada, dos docinhos em formato de carro. O bichinho só quer comer o doce, moço. Dá uma bala, um pirulito, uma coisa qualquer, economiza esse dinheiro e faz alguma coisa. Vai viajar com ele. Lá em casa, geralmente, os aniversários das minhas filhas não faz festa, não. A gente viaja, dá de presente a viagem para todo mundo. Minha filha caçula fez aniversário. Tinha festa não. Tu teve festa de 15 anos, Vitória? Vitória, tu ganhou o quê? Nem lembra, né? 15 anos. Ganhou o namoro, né? O namorado que eu deixei namorar. Olha aí que presentão bom, ó. Com 15 anos, deixei namorar. Tá vendo? Fatores físicos também podem causar depressão. Por exemplo, um menino que está passando por um momento que o corpo está modificando, a voz está ficando mais grossa, ou já era para estar grossa e ainda está fina. Eu atendi no consultório uma situação assim, de um garoto que já era rapazinho, já estava com uns 14 anos, mas a voz dele não engrossou. E na escola os meninos chamavam ele de fulaninho fala fina. Fulaninho, que eu não vou dizer o nome dele, né? Chamava ele de fulaninho fala fina. E ele entrou em depressão e não queria mais estudar e estava pensando em morrer e tudo. Aí a mãe me procurou. E aí eu falei, vamos ter que ajudar o menino. Procura um médico para ele tomar uns hormônios para acelerar esse negócio aí. Agora ele está falando mais grosso do que o que devia. Ei, tudo bom? Como é que tá? Então, fatores físicos, envelhecimento. Irmãos, estou com 43, esse negócio está pesando. Você vai ficando mais velho, você vai percebendo que algumas coisas você não faz mais, não dá conta. Até se anima a fazer, né, Vavá? E aí, quando vê, não dá conta. Aí, envelhecimento precoce, né? Uso de álcool e drogas são causas, são fatores que podem levar o indivíduo a desenvolver depressão, certo? Sinais. Isso aí vai gerar alguns sinais para a gente perceber se a pessoa está entrando nesse mundo aí. Pensamentos ruins persistentes, pessoa que tem pensamento ruim persistente, falta de interesse e de prazer em realizar atividades, alteração no peso não intencional. Pessoas que têm esses princípios ali, esses sinais ali, a gente precisa ficar atento. Dormir muito ou dificuldade para dormir, como já falei, dificuldade de concentração, falta de energia, culpa excessiva, pensamentos suicidas, tudo isso aí são sinais. Se a gente percebe, se você tem um parente ou você mesmo apresenta alguns daqueles sinais ali, recorrentemente, o que é recorrentemente? Sempre, continuamente, é preciso ficar atento. Talvez você esteja entrando num processo depressivo. Pode passar. Os principais tipos de depressão. Existem 3 tipos de depressão. O primeiro tipo a gente chama de depressão leve. Na depressão leve,
Existe um número mínimo de sintomas, 2 ou 3. A pessoa continua com as atividades habituais, ela trabalha, mas tudo para ela faz com muito esforço e isso já afeta a sua qualidade de vida. Estima-se que pelo menos 50% da população vive com depressão leve. Que as pessoas elas continuam vivendo, fazendo o que tem que fazer, porque tem que fazer, mas ela já não tem muita qualidade de vida. Isso é uma depressão leve. A depressão leve pode avançar. Segundo, a depressão é moderada. A gravidade dos sintomas é maior e a pessoa começa a ter muita dificuldade de funcionar normalmente. É um sacrifício. Muitos na moderada já tomam medicação para conseguir desenvolver suas atividades do dia a dia. Só meio que a base de remédio. E a severa, a pessoa experimenta quase todos os sintomas, fica quase incapaz de levar a vida normal, de ir trabalhar, de cuidar das crianças, ou até mesmo de sair de casa. É um enorme esforço. Sair de casa é um enorme esforço, ou pode ser, inclusive, considerado impossível. Entenderam a diferença? Muitas pessoas chegam... Olha, na verdade, irmãos, todos nós, em algum momento, a gente vai desenvolver um tipo de depressão leve. Um cidadão que perdeu um parente, uma pessoa da sua família, naqueles primeiros momentos, dia de luto ali, ele está vivenciando uma depressão leve. Estão entendendo? Não é o humor da pessoa que... É como se fosse assim, depressão é como se fosse um buraco. O humor está indo aqui e aí acontece algum evento que ele rebaixa. Isso, o próprio nome é autoexplicativo, depressão. Igual você vai na rua aí, o buraco é uma depressão no asfalto. Entendeu? No nosso caso do asfalto de Brasília, tem muita depressão, né? Nosso asfalto é depressivo. É verdade. Ok. Como então ajudar pessoas com depressão? Primeira coisa é você compreender a doença. Você precisa entender que é uma doença, compreender como é que ela se manifesta, porque senão você pode, nós no nosso meio cristão, a gente pode chegar e falar, rapaz, você está endemoniado, você está com Satanás no couro. Então a gente precisa primeiro compreender a doença. Segundo, oferecer apoio emocional. O que é o apoio emocional? Você tem que estar perto da pessoa, esteja junto, abrace, não, vamos ver, eu vou te ajudar, o que é que eu posso fazer? Vamos buscar uma maneira aqui de te ajudar. 3, saber distinguir a doença da pessoa. É igual ao pecado, irmãos. Deus, ele diferencia o pecado do pecador. Deus ama o pecador, mas abomina, entendeu? Às vezes a gente se irrita com a doença e a gente acaba agindo de maneira errada com a pessoa que está doente, com a depressão. E procurar ter com ela tempo de qualidade. Tentar estar junto com essa pessoa. Isso aqui é o mínimo que a gente tenta fazer. A coisa mais importante que alguém pode fazer por uma pessoa deprimida é tentar ajudá-la a se submeter a um diagnóstico. O que é isso? É tentar ajudar a pessoa a procurar um profissional para que ele converse com essa pessoa e dê o diagnóstico, se essa pessoa está ou não depressiva. E com esse diagnóstico aí, então, é dado os passos em seguida. Ou medicação, ou terapia, ou alguma outra atividade. Existem alguns psicólogos, que são geralmente as pessoas, os profissionais procurados quando a gente está percebendo que tem algum parente com sintomas de depressão. Existem alguns psicólogos que fazem atendimento em domicílio. Até estava falando com a pastora esses dias que eu vou começar a atender também, porque às vezes a situação é tão grave que os familiares não conseguem levar a pessoa. Já chegou no fundo do poço que a pessoa não consegue mais sair de casa. É um pouco complicado você visitar, fazer
o atendimento na casa da pessoa? É, porque ela está dentro da casa dela, na comodidade. Só o fato dela já sair, por mais que seja difícil, sofrido, ela sair, ir até o consultório, muda a situação. Ela foi ao médico. Não é o médico que vai a ela. Muitos psicólogos não fazem esse tipo de atendimento. Alguns já estão fazendo. Ajuda em alguns casos, porque às vezes tem pessoa que se você não for, ela morre lá, ela não vai. Ela já está numa situação extremamente profunda. E aí é preciso. E aí tem uma série de fatores, que é a questão de custo e tudo, né, que envolve isso aí. Mas qual é o caminho para a gente ajudar? Atenção, carinho, compreensão, evitar palavras negativas para a pessoa, julgar a pessoa, criticar a pessoa. Você é um vagabundo, rapaz. Esse cara acorda de manhã, passa o dia deitado, não quer fazer nada, nem comer o cara quer. Então tá com problema, ué. Se a pessoa nem comer quer, Deus me livre. Se num dia eu estiver sem comer, pode me enterrar que eu já morri. Passemos. O que a Bíblia diz sobre a depressão? Até aqui foi informação que você encontra na internet. Agora, o que a Bíblia diz? A Bíblia não esconde que existe indivíduos depressivos. Ela relata a história de vários indivíduos depressivos. E eu vou citar 6 versículos aqui para vocês verem. Provérbios 18:4 diz assim: o espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? A Bíblia está dizendo que o indivíduo pode ficar deprimido. O que eu amo na Bíblia é que todo assunto que você quiser estudar tem na Bíblia. Você só vai precisar saber procurar. A Bíblia também diz lá em Jeremias 20:18. Olha o que é que Jeremias está falando. Jeremias era um profeta, um servo de Deus. Ele diz assim, olha, por que eu saí da madre? Ele está dizendo assim, por que eu nasci? Às vezes a gente fala assim também, né? Para ver trabalho e tristeza, e para que os meus dias se consumam na vergonha? Dá para perceber que ele está com o espírito bem abatido aqui, bem angustiado? O que mais a Bíblia fala? Salmo 42:11, aí é muito forte. Tem até a música. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada? A alma é as nossas emoções, é o nosso homem interior. Isso é sinal aí de depressão. A Bíblia não esconde. É um problema que existe. Salmo 38:7. Estou aflito. Isso aqui é Davi falando. A gente já leu esse texto mais cedo. Estou aflito e muito abatido. Caminho triste o dia inteiro. Sinto o meu íntimo queimar. Todo o meu corpo está doente. Olha que profundo. Tem mais 2 versículos aí. 1 Samuel 1:10 diz que Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Essa situação da Ana é porque ela não tinha filhos. Estão vendo como uma situação pode gerar o problema da depressão? 1 Reis 19:4. Esse texto aí, ele é clássico, é do profeta Elias. Viu o profeta Elias? Diz assim, ele, porém, foi ao deserto, o Elias foi ao deserto, caminho de um dia, foi e sentou-se debaixo de um zimbro, uma árvore, e pediu para si a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. Elias estava aqui em depressão, leve, moderada ou profunda? Profunda. Tá certo? Ele estava em depressão profunda. Eu vou apresentar 7 personagens bíblicos que viveram situações de depressão. Olha aí. Primeiro, Davi. Lá no Salmo 42:11, a gente percebe que Davi estava vivendo uma situação depressiva. Ele diz assim, que ele estava perturbado e lutou em profundo desespero. Essas referências você pode depois ver na Bíblia aí, tudinho.
Elias, a gente acabou de ler, Elias estava desanimado, cansado, com medo, querendo a própria morte. Uma diferença entre um depressivo que serve ao Senhor e um depressivo que não serve ao Senhor é que o que não serve ao Senhor, ele pode muito, o risco dele tentar suicidar é muito grande. 3. Jonas. Jonas é outro. Jonas ficou irritado. Jonas não queria obedecer a ordem de pregar em Nínive. Passou por toda a situação, foi jogado no mar, tudo mais. O peixe cuspiu ele lá na praia. Ele foi lá, pregou. Depois que ele pregou, ele viu Deus tendo misericórdia do povo. Aí ele ficou chateado. E aí ele sentou lá também. E aí Deus ainda fez nascer um pé de árvore para fazer sombra para ele. Aí veio um bicho, comeu o pé de árvore, aí Jonas ficou todo nervoso, falando, não, eu quero morrer, eu quero morrer. Estava em depressão também. 4, esse aqui sofreu demais. Jó sofreu com perda, devastação, doença física, problema emocional, até a tranqueira da mulher dele falou para ele amaldiçoar Deus e morrer. Interessante, né? Que Deus sempre deixa o espinho na carne. Morreu os filhos de Jó tudinho, mas a mulher não morreu. Ficou lá. Jesus é uma benção mesmo. E depois Jó reconstruiu a vida, outros 10 filhos com a mesma mulher. Então Jó passou por isso aí. Um outro, Moisés, entristeceu-se sobremaneira com o pecado do seu povo. Olha, não era nem o pecado dele. Moisés, ele era melancólico. Quando ele viu aquela situação, o povo de Deus pecando, ele ficou desesperado, angustiado. E ele chegou para Deus e falou assim, se for para destruir esse povo, é melhor riscar o meu nome do teu livro. Ele estava abrindo mão da salvação dele. O cara tinha coragem. Os irmãos não se enganam, não. Se errar aqui, eu digo, mata mesmo, Jesus. Mata mesmo. Eu vou morrer no lugar de quem está errando? Não, eu não sou Moisés, eu sou Osmar. Eu oro é para morrer. Morrer, gente, o velho homem, igual o suicídio que foi falado domingo aqui. Morreu o homem pecador. 6. Jeremias lutou contra a grande solidão, sentimento de derrota, sentimento de segurança. E agora esse 7 você vai assustar. Clica. Próprio Jesus. Meu Deus, e agora? O pastor agora ficou doido. Irmão, o próprio Jesus, a Bíblia diz que ele estava profundamente angustiado sobre o que estava para vir diante dele. A angústia dele era tão intensa lá no jardim do Getsêmani, pouco antes dele ser crucificado, que a Bíblia diz que o suor dele era gotas de sangue. Uma pessoa que está suando sangue, ela está angustiada, sim ou não? Muito. No início de depressão, leve, profunda ou moderada? Estava entrando numa depressão profunda. Só que Jesus vivia na dependência. E ele orou, Deus, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. E ele se entregou para Deus cumprir a sua vontade na vida dele. Como que Deus trata a depressão? Como que Deus trata? Eu apresentei 7 exemplos de pessoas. Existem outros personagens na Bíblia com aspectos ali, com sintomas depressivos. E não tem como a gente trabalhar com todos eles aqui. Eu vou escolher um, já escolhi, e a gente vai falar de um. Eu vou falar como foi que Deus tratou a depressão do profeta Elias. Tá bom? O profeta Elias, ele estava... Eu vou contar a história rapidinho, porque o texto é grande para a gente não precisar ler. O profeta Elias era um servo de Deus, vivendo numa época onde tinha muitas pessoas desobedientes a Deus. E aí, Deus levantou o profeta Elias e ele fez um sacrifício e ele conseguiu derrotar os profetas de Baal, que eram os deuses lá, o ídolo da nação. E Deus deu uma grande vitória para ele. Quando ele venceu aquela batalha, a rainha Jezabel mandou um recado dizendo para ele, assim como você fez
com os profetas de Baal, eu também vou fazer com você. Ele estava dizendo, você matou eles? Eu vou matar você. Quando ele ouviu isso, ele ficou tão aterrorizado, que ele desesperou. E ele saiu andando, irmãos, em direção ao deserto, 2 dias caminhando. E aí ele chegou, encontrou uma caverna, e ele entrou para dentro dessa caverna e ficou lá intocado nessa caverna. E aí foi quando ele falou, Deus, basta, eu não preciso mais viver, me mata logo, porque para mim não tem mais jeito. Aí o Senhor chegou para Elias, conversou com Elias, entregou comida para ele, falou, senta aí, come. Aí Elias se alimentou, Deus mandou ele dormir, ele dormiu. Quando ele acordou, tinha comida de novo, pão quente e água. Ele se alimentou de novo, dormiu mais um tiquinho, e aí o Senhor falou para ele, olha, o que está acontecendo, Elias? Aí Elias falou, Jezabel quer me matar, e eu sou sozinho, não tem mais ninguém, eu estou desesperado aí, eu sou o único profeta que guardou a tua palavra. Aí Deus falou para ele, olha Elias, assim como você, tem outros 500 que não dobraram o joelho, que estão guardados, que estão cuidando da obra, fazendo. Você não está sozinho não. Faz o seguinte, Elias, você quer morrer? Eu vou matar você, mas você ainda vai ter que fazer algumas coisas para mim. Agora não. Você ainda tem que ungir um sucessor para você, e tem que ungir o rei da Síria, ungir o rei do Israel e o rei de Judá. Deus deu para ele um trabalho para ele fazer. E diz, come aí um pãozinho que eu botei quentinho para você aí, filho, e vai que teu caminho é longo. Aí Elias levantou e foi fazer o que Deus tinha mandado ele fazer. O cara que queria morrer, agora estava trabalhando de novo para Jesus, para o Senhor. Vamos entender então, essa é a história. Como foi que Deus trabalhou? Eu contei já como, você pode não ter percebido. Agora eu vou explicar os 8 passos que Deus fez para trabalhar a depressão de Elias. É bem rápido, já estou concluindo. Primeiro passo, Deus, para tratar a depressão, Ele cuida das nossas necessidades físicas. Seja no deserto, seja na caverna. Ele nos alimenta, Ele nos sacia a sede e nos faz descansar e dormir. Uma das primeiras coisas que a gente tem que trabalhar com uma pessoa depressiva é ajudar ela a se alimentar. Então, o indivíduo vem para a terapia, digamos, a gente orienta a família, mesmo que não queira, você tem que forçar para ele comer um pouquinho. Porque, irmão, se a pessoa não se alimentar, ela vai ficando cada vez mais frágil, cada vez mais fraca. Então, nem que você inventa, faz uma coisinha diferente, né, para poder a pessoa se alimentar. Não foi o que Deus fez? Quando Deus encontrou Elias, Deus não deu lição de moral, não brigou com ele, não reclamou, não falou nada. Deus deu para ele o que ele precisava comer. Ele estava fugindo. Lembra que eu disse quantos dias tinha que ele estava andando? 2 dias, irmão. Eu não dou conta de ficar um dia inteiro sem comer, que eu já dou uns trimelique, ainda mais andando. Aí eu morro. Então, segundo, o que Deus faz? Deus trata de modo individual. Deus chamou Elias, disse pelo nome, Elias, o que você está fazendo aí, filho? Ele nos conhece pelo nome, Ele sabe de detalhes da nossa vida, e amorosamente Ele fala ao nosso coração e com intimidade. Esse papel aqui, muitas vezes, é o familiar que vai fazer. Vai chegar. Só que muitas vezes o familiar está depressivo, aí a família não age assim, não chega amorosamente. Chega logo como é que é? Brutalmente. Com brutalidade, com ignorância. 3. Olha que coisa linda essa parte. Deus trabalha as nossas lembranças. Deus falou para Elias, no diálogo lá, Elias, eu já fiz tanta coisa por você, rapaz. Você já venceu isso, você já venceu aquilo. É assim que a gente começa a trabalhar, ajudar nossos familiares quando eles estão entrando nesse processo
mostrar para ele aquilo que Deus já fez. Deus fez Elias lembrar. Fez Elias lembrar o que Deus fizera por meio dele antes. Deus sempre cuidou e supriu em todos os momentos. Sempre. A gente conversa muito com as pessoas depressivas sobre isso, explicando para ela, olha, me conta um episódio bem terrível que já aconteceu na sua vida no passado. A pessoa sempre vai lembrar de alguma tragédia. Aí você vai falar, você viveu, né? Você conseguiu passar. Sabe por que você conseguiu? Ah, mas o senhor não sabe, eu quase morri. Quase morreu, mas não morreu. Não, você não morreu porque Deus te ajudou. Você não morreu porque Deus estava do seu lado. Será que agora Deus te abandonou? Será que Deus ia te salvar daquela situação para tu morrer agora? Claro que não. Levanta a cabeça, vamos junto aí. Deus trabalha as nossas lembranças. 4. Deus ouviu a fala de Elias. Deus levou Elias ao desabafo. Por isso que a terapia, aqui no caso, Deus fez terapia com Elias. Deus falou para Elias, Elias, por que você está aqui, meu filho? O que aconteceu? Irmão, Deus é onisciente, sim ou não? Deus sabia tudo que tinha acontecido? Então por que ele perguntou para Elias? Porque ele queria dar a oportunidade de Elias botar para fora aquilo que estava angustiando ele. Toda pessoa em processo de depressão, seja leve, moderado ou grave, ela tem coisas dentro dela que ela quer colocar para fora. Só que ela não consegue fazer isso com qualquer pessoa. Às vezes ela acha que não quer falar com ninguém, mas existem pessoas que sabem como ajudar essa pessoa a falar. São dores. E muitas vezes o falar, o externar já é terapêutico. Então Deus levou Elias a falar. Quando eu atendo no consultório, eu sigo a receita de Deus aqui, eu vou seguindo por aqui. A psicologia, ela vai andando aqui ao lado do terapeuta Deus Jeová. Principalmente se quem eu atendo for crente, aí é que é melhor ainda, né? Porque aí eu posso usar a palavra de Deus também, porque a pessoa conhece. 5. Aí pronto, depois já ouviu tudo, aí Deus falou com Elias. Só que Deus não falou brigando, Deus não falou condenando, Deus não falou com arrogância. Deus nos fala com amor, com intimidade, com suavidade e ternura, revelando o seu poder restaurador, o seu socorro e a cura. Tem muitas pessoas que vão ao consultório e quando elas falam o problema, a gente só escuta. Quando a gente fala, Deus põe algo na nossa boca para que a gente fale. E aquilo que a gente fala conforta a pessoa abraça, chora, pede oração. Você ora, a pessoa sai aliviada. É o processo. Como que Deus tratou a depressão? 6. Ele nos trata sem censura. A gente não vê em momento nenhum Deus censurando Elias. Mas Elias, tu é muito mole mesmo, hein, cara? Tu matou 100 homens e está com medo de uma mulher. Rapaz, tu não confia em mim mais não? Se Deus tivesse falado assim com Elias, tinha matado ele. Às vezes é assim que a gente fala com o nosso parente que está com problema de depressão. Não censurou, não gerou cobrança, não gerou pressão psicológica. Ele considera, inclusive, a nossa vontade de escolher a vontade dele voluntariamente. Conversa de boa com você. 7. Ele falou para Elias, olha, Elias, tu não está sozinho não. Tem uma galera aí também que não dobrou o joelho diante dos inimigos. Isso Deus também faz no nosso processo. Ele mostra que nós não estamos sozinhos. Ele nos revela que ele possui outros seguidores além de nós. Ele tanto mostra que tem pessoas passando problemas iguais ao nosso e que estão vencendo, como ele mostra que existem pessoas que podem nos ajudar. Entendeu? Então, Deus está dando aqui a receita para a gente trabalhar essa situação. E 8.
Deus não falou para ele, olha, Elias, você tem que ir lá ungir Eliseu como seu substituto, ungir o rei da Síria, o rei de Judá, o rei de Israel. Deus deu sentido para a vida de Elias. Sentido. Deus quer que nós nos sintamos úteis, por isso Ele nos passa tarefas, atividades. Ele conta conosco, Deus nos cura, nos restaura e nos põe de pé para servi-lo. Um dos grandes ganchos que a gente utiliza no acompanhamento com uma pessoa depressiva é conversar com ela. Vem cá, você não está fazendo nada. Não, agora você tem que fazer alguma coisa. Vamos ver, arruma aí uma aula de ping-pong, uma natação, alguma coisa. Você tem que passar para a pessoa atividades para que ela comece a ter algum objetivo de vida. Sabe por que muitos adolescentes às vezes entram em depressão? Porque eles não fazem nada. Pai, mãe, não põe para lavar uma louça, para varrer uma casa, para limpar uma merda de cachorro. O filho tem o cachorro, mas quem limpa a merda é o pai, a mãe. Ué, meu cachorro não é do filho? Ensina a cuidar. Para que ele também se sinta útil. Lave pelo menos o prato que você lá comeu. Ensine. Deus trata a depressão. Clica, Lucas. Deus, Ele te fez. Ele te aconselha. Ele te alimenta. Ele te socorre. Ele te cura. E te faz útil para a sua causa. Então, não desista. Se tiver alguém hoje aqui que, ao ouvir essa palavra, percebeu que tem algum desses sintomas, não se preocupa não desespera não. Porque quem tem uma depressão leve não quer dizer que vai ter uma depressão profunda. E você teve a oportunidade de entender um pouquinho disso aqui hoje. Irmãos, é muitas informações, não dá para a gente falar tudo aqui, o tempo já até acabou. Mas é só para você entender que depressão, para nós que somos cristãos, não é possessão. É uma enfermidade. Satanás não entra na sua vida porque você está cheio do Espírito de Deus. Mas mesmo cheio do Espírito de Deus, a gente fica abatido. Mesmo cheio do poder de Deus, Elias estava cheio do poder de Deus e ele não ficou abatido. Vem situações, às vezes você está alegre, venceu uma grande batalha, aí vem uma luta. E você naquela luta, que às vezes é menor, você venceu 500 e agora vai lutar só com 1. E aí você desanimou. Isso acontece. Mas nós como igreja estamos aqui para te ajudar. Acima de tudo, Deus está do seu lado para te apoiar. O Senhor está com você. Existem vários versículos que mostram Deus ao seu lado. Ainda que ele ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque ali estás comigo. O Senhor está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos segurar firme nas mãos do Senhor. E se tiver difícil, procura ajuda. Procura seu pastor. Procura sua família. Seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia, qualquer pessoa, alguém, e peça socorro. Me ajuda, eu estou ficando triste, eu não sei porquê, eu tenho tanto motivo para estar alegre, mas eu estou triste. Elias tinha motivo para estar triste? Não. Olhando no natural, não. Mas ele ficou. Deus abandonou ele porque ele ficou triste? Não. Deus levantou, e é isso que Deus quer fazer na sua vida. É isso que Deus quer fazer por você. Deus quer te levantar com autoridade. Deus quer te levantar, renovar o seu ânimo para que você seja instrumento nas mãos do Senhor. Amém?